Vamos agora para a resolução de mais uma questão do ITA, questão da segunda fase, questão 5 da prova de 2019. Isso mesmo, mas antes da gente partir para resolver a questão, a gente vai lembrar de algumas regrinhas. Isso, algumas regrinhas que vão ajudar a gente na classificação dos óxidos como óxidos ácidos, óxidos básicos ou como óxidos anfóteros. Vamos com calma. Os óxidos ácidos são aqueles que, quando reagem com água, formam ácidos, ou que quando reagem com bases, vão gerar pra gente sais. Beleza? Esses daqui são os nossos óxidos ácidos. Os nossos óxidos básicos são aqueles que, quando reagem com água, formam bases, ou quando eles reagem com ácidos, eles formam sais. Esses são os nossos óxidos básicos. E, amigos, o que são os nossos óxidos anfóteros? Os nossos óxidos anfóteros são aqueles que podem reagir tanto com ácidos quanto com bases, ou seja, eles não vão ter um caráter ácido-base definido. Eles vão ter um determinado comportamento dependendo com quem que eles estão lidando, beleza? Dependendo se eles estão perante um ácido, eles vão agir como básico. Se eles estão perante uma base, eles vão agir como ácidos. E, de maneira geral, as regras que a gente tem são as seguintes. Óxidos ácidos são aqueles que são derivados de ametais, ou derivados de metais com NOx maior ou igual a 5. Mas tem exceções, tem sim. As exceções são CO, monóxido de carbono, SO, nosso NO e nosso N2O. E essas nossas exceções são os nossos óxidos neutros. Sim, eles não fazem a reação com água, isso, eles não vão reagir com ácido nem com base também. Beleza? E por isso eles são os nossos óxidos neutros, mas a gente tem uma outra exceção daqui dos nossos óxidos ácidos, que é aqui do nosso arsênio. Isso mesmo, o nosso arsênio, ele é ametal, ele forma o nosso AS2O3, lá ele vai ter NOx 3+, mas aqui a gente está falando de metais com NOx 3+, e 4+, beleza? E essa aqui é uma exceção, beleza? Essa aqui, se a gente fosse olhar direto aqui, a gente diria que é um óxido ácido, mas não. Ele pode reagir com ácido clorídrico, com ácido fluorídrico, mas ele também reage com hidróxido de sódio. Então, por isso que a gente classifica ele como óxido anfótero. Mas vamos voltar aqui, já vimos nossos óxidos ácidos, vamos aqui para os nossos óxidos básicos. E os nossos óxidos básicos são aqueles que são derivados de metais com NOx +1 e +2, mas tem algumas exceções, que são berílio, zinco, chumbo e estânio. Beleza? E esses casos aqui, eles são exceções dos óxidos básicos, eles vão ser o quê? Eles vão ser anfóteros. De maneira geral, os nossos óxidos anfóteros são aqueles que são derivados de metais com NOx +3 ou +4, mas existem exceções. Esse pacote aqui vai vir para cá e esses caras aqui vão formar óxidos anfóteros. Isso mesmo, a gente vai ter aqui berílio, zinco, possuem NOx 2+, e eles vão apresentar óxidos anfóteros. Estânio e chumbo, isso mesmo, vão apresentar óxidos anfóteros. Antimônio, que pode ter NOx +3 ou +5, vai apresentar vão apresentar óxidos anfóteros. E, como eu já falei, o nosso arsênio também forma um óxido anfótero. Beleza? E o que você tinha que fazer para resolver a questão? E o que você tinha que fazer era colocar o nome certo do lado de cada um desses daqui. Vamos lá. SeO2, opa, Se, selênio, é um ametal. Ametal e não está em nenhuma exceção, ele vai formar um óxido ácido. Opa, N2O3 é de ametal e não está em nenhuma exceção, ele vai ser um óxido ácido. Vamos lá. Aqui o nosso óxido do nosso potássio. Isso mesmo. Opa, metal com NOx +1. E a gente vai ter um óxido básico. Aqui a gente vai ter BeO, o nosso óxido de berílio. Opa, mas berílio, ele está na exceção.
Ele está na seção dos óxidos básicos e vai parar aqui no nos nossos óxidos anfóteros. Isso mesmo, então a gente vai ter aqui com o nosso BeO. Opa, o berílio está na seção e vai cair aqui nos óxidos anfóteros. A gente vai ter que esse aqui é um óxido anfótero. Beleza? E resta pra gente o nosso óxido de bário. Vamos lá? Bário, bário, bário. Bário vai ter no óxido 2+, e não está em nenhuma exceção. Então, é um óxido básico. Beleza? Então, a gente vai ter aqui óxido básico. Beleza, olha, resolvemos a questão. A resolução da questão era isso daqui mesmo, não precisava escrever mais nada desse resto. E acabou, é isso mesmo. Você precisava ter essas regrinhas na cabeça, ou você podia chutar na hora também, né? É meio parecido com uma questão objetiva. Você sabe que classificação é óxido ácido, básico ou anfótero. Aí você escolhia o nome, chutava do lado ali e podia dar certo também. Mas o jeito certo de acertar a questão, de aprender, de entender, é por essas regrinhas que eu coloquei aqui. Beleza? Deu para entender? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai conversando, beleza? Um abraço e até mais!